Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube Robson Carvalho, pode achar também pelo Robson Cidadão, além do YouTube, no Spotify, e ainda chegando a todo o Brasil, todo lugar onde tiver internet, pela TVT de São Paulo, também pelo portal Congresso em Foco, e agora a novidade, através do portal 247 também e da TV 247. No programa de hoje, vamos ter 3 convidados dando sequência às entrevistas que fazemos com os pesquisadores e pesquisadoras do Observatório das Metrópoles, com foco nas eleições de 2024, mostrando que um outro futuro é possível. O tema de hoje é mobilidade urbana e política de transporte. Para isso, convidamos a professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, professora Yara Baiardi, também conosco o meu colega pesquisador lá da Universidade de Brasília, doutorando em Ciência Política, Gustavo Serafim. Ele atua bastante e é militante nessa área da luta por um transporte de melhor qualidade para todos e todas. E ainda conosco a Gabriela Ortega, que é advogada popular, faz parte do IBDU e também do BR Cidades, e ainda é do núcleo da região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo. São 3 regiões diferentes aqui do nosso Brasil para discutirmos o tema da mobilidade urbana e política de transporte. Entro já com as boas-vindas à professora Yara Baiardi, lá da Universidade Federal de Pernambuco, professora, pedindo que você já compartilhe conosco a sua visão sobre por onde passa um transporte público de qualidade e qual é a realidade atualmente no Recife, em Pernambuco. Professora, bem-vinda. Olá, Robson. Olá, colegas. Muito obrigada pela oportunidade de estar nesse momento pautando o tema mobilidade urbana, que é fundamental para os municípios, para as regiões metropolitanas, enfim, para a qualidade das nossas cidades e da nossa qualidade de vida, independentemente do qual sistema você usa para se locomover na cidade. Qual é o panorama, né, aqui no caso do Recife, da mobilidade urbana, né? Eu falo que mobilidade urbana envolve todos os sistemas, do andar a pé, da bicicleta, do transporte público coletivo, que é trem, metrô, e também, claro, o motorizado individual, que eu falo que é o que foi o protagonista no século passado. A provocação que eu queria fazer aqui logo no começo, Robson, é que, de novo, mobilidade envolve todos os sistemas e a gente tem que voltar a reaprender a olhar para o espaço público, de modo geral, que é a rua, e a rua é onde tem o automóvel, é onde tem o ônibus e é onde também tem a calçada, a reaprender a olhar para esse espaço de uma outra maneira. Isso Interessante, professora, quando você fala em rua, automaticamente se associa a rua a carro. Aquela frase, menino, sai do meio da rua, né, que é o lugar onde passa carro. Antigamente, carroça, né, esses caminhos sempre foram, desde o princípio, se a gente pensar até na colonização, feitos não para pessoas, mas talvez só para carros ou carruagens ou carroças. Né? Exatamente, então a gente tem que resgatar a função da rua, que é conectar e não separar. Então, assim, é muito difícil. Eu falo que assim, tem que reinstalar o sistema na nossa cabeça, porque eu sou uma geração que pegou um pouquinho, né? Eu sou do interior, eu peguei um pouquinho da rua como espaço público, não a rua como espaço de insegurança. Então, assim, tem várias camadas por trás, enfim, a gente pode comentar muito sobre isso, mas eu falo que foi o automóvel a primeira arma que retirou as pessoas das ruas, que trouxe a insegurança. Aí foram se somando várias outras coisas. Estou falando lá nos anos 50, 60, 70. Então, assim, é trazer uma luz, né, nessa questão. Associado a isso... Sim, pode falar. Aí eu falo que é muito impactante, que eu costumo dizer que o nascimento do automóvel, como ele é hoje, eu falo que é 1908, com o surgimento do Ford T. O carro surgiu em 1886, patenteado pelo Carl Benz, né, que é o da Mercedes-Benz, vamos assim dizer, bem rapidamente. Então, 1910 é um pouquíssimo tempo. Então, até 1910, nós tínhamos já ferrovia, nós já tínhamos metrô,
em outros lugares, mas já existia essa tecnologia. Nós já tínhamos o VLT, o bonde, e depois já tínhamos o andar, nós já tínhamos a bicicleta, e depois surgiu o automóvel. Então, infelizmente, o Brasil teve grande parte da expansão das suas cidades atrelada à tecnologia do automóvel. E a questão é, colapsou, é uma tecnologia importante, é indiscutível isso, mas esse sistema está colapsado. Não tem como as cidades se locomoverem, se basear somente e exclusivamente no automóvel. Porque o automóvel, ele consome espaço, ele polui e ele mata. Então, a gente precisa reaprender a incluir o sistema de transporte público coletivo. Nesse sentido, voltando para a tua pergunta, em relação ao Recife, de um modo geral, eu acho que é o panorama do Brasil, infelizmente, o século XXI é pautado pelo retrocesso do sistema de transporte público e Recife, eu acho que entra nesse panorama, infelizmente. Se a gente trazer os dados do metrô, que é a CBTU aqui, por exemplo, tinha, por exemplo, o metrô 330 mil usuários antes da pandemia, vamos assim dizer, e hoje o metrô aqui está em torno de 130 mil, ou seja, está com 2/3 a menos, né? Então, as pessoas estão saindo do trem. A questão dos ônibus, o Grande Recife Consórcio, que foi um grande avanço no Recife Consórcio, lá nos anos 80, vai fazer 40 anos ano que vem, mas eu provoco que essa questão do Grande Recife Consórcio foi uma grande inovação no passado e parou. Nunca mais se avançou em melhorias da qualidade do transporte público, então tinha 1.200.000 hoje, antes da pandemia, e hoje está com 610 mil, ou seja, metade do público ativo dos ônibus do Grande Recife saíram, e a pergunta para onde essas pessoas foram, né? Então, é grave, e eu suspeito que esse número é basicamente o mesmo para todas as cidades que mantiveram esse sistema do século passado. Então, eu queria reforçar que Recife se pauta em quantidade e não qualidade. Então, a gente tem que começar a pautar na qualidade do sistema de transporte público, que está cada dia pior, e a pandemia catalisou todo esse processo. Então, qualidade não é uma realidade no transporte público do Recife, na verdade, é um delírio, né? É um delírio. Muito bem, já falaremos um pouco mais sobre isso. Eu quero ouvir agora, vamos sair do meu querido Nordeste, eu que moro ali bem pertinho, que sou bem pertinho ali de Natal. Vamos sair do Recife, do Nordeste, e vamos para o Centro-Oeste, em Brasília, com o meu colega de doutorado, Gustavo Serafim, bastante atuante nessa área da luta por transporte e pesquisador da área. Eu gostaria de saber, Gustavo, qual é a importância da tarifa zero para a colaboração que ela pode ter na melhoria da qualidade do transporte público e também da mobilidade urbana. Opa, olá, Robson, Yara, Gabriela, tudo bem, gente? Então, a... começar dando um exemplo de Brasília, né? Brasília muito tem dessa imagem, desse discurso, né? Sobre a cidade, de que é uma cidade que não tem muros, né? Por exemplo. Mas se a gente para pensar, realmente não tem muros, mas tem um sistema de transporte, um nível de segregação enorme. Então você tem que são chamadas cidades satélites, né, para pessoas que estão em de outras Não tem localidades muros no ouvindo. plano piloto, como se diz, Exatamente, na Brasília, né, na exatamente. Brasília, isso. No plano piloto não tem muros, mas a gente tem esse sistema de transporte, essa organização, essa estruturação da cidade, que é uma grande forma de segregação, né? E aí, uma coisa que o Movimento Passe Livre, do qual eu faço parte também, sempre costuma colocar bastante, né? Que um dos muros que tem na cidade de Brasília, juntando essa segregação, é a tarifa de ônibus. A tarifa de ônibus ela é muito cara, já desde muito tempo, né? É uma Se você barreira. pega, é uma barreira, exatamente. E quando você pega, por exemplo, tem, para além das cidades satélites, no DF, você tem as cidades do entorno, né, do DF, que são ali Goiás e tudo mais. E as tarifas, por exemplo, para esses lugares, são lugares que têm esse movimento pendular de pessoas que saem de Águas Lindas, de Formosa, de Luisiânia, para ir trabalhar muitas das vezes no plano piloto em Brasília, são tarifas que custam, hoje em dia, muitas vezes R$ 10. Uma tarifa, uma ida. É uma tarifa absurda, muito alta, né? Então, você tem uma dimensão que faz com que a tarifa ela funcione como uma barreira de segregação ali na cidade. Daí a importância, por exemplo, da tarifa zero. Que a tarifa zero aí não só em Brasília, não só no DF, mas muitas outras cidades, a ideia, e aí esse é um argumento importante do pesquisador chamado Daniel Caribé, até de Salvador também, da região Nordeste,
ele coloca que a tarifa zero é uma forma de quebrar essa segregação e de garantir o pleno direito à cidade, né? Isso na ideia, né? A proposta, como ela foi formulada radicalmente, para que as pessoas consigam acessar posto de saúde, para que consigam acessar a educação, para que consiga, e é isso com reconhecimento até do TSE, não é nenhum movimento social radical revolucionário que está falando. O TSE reconheceu em 2022 que a tarifa zero no dia da eleição era uma garantia de direitos políticos, né? Ou seja, é uma coisa que o Estado brasileiro está reconhecendo depois de muita luta, né? Que a tarifa de A tarifa ônibus, zero incluiu muita gente que poderia não ter ido votar, exercido seu direito de cidadão nas últimas eleições. justamente. E a questão é que isso também ocorre no dia a dia, né? No dia a dia, a gente tem uma série de direitos sociais que são negados porque a pessoa não tem direito a pagar uma tarifa, né? Ela não, desculpa, ela Podemos dizer não que o, consegue pagar uma tarifa. podemos dizer, inclusive, Gustavo, que o emprego seria um desses direitos, né, que estariam sendo negados ou dificultados o acesso para as pessoas que não têm tantas condições de pagar um transporte tão caro? Com certeza. Tanto que é uma prática comum, muitas das vezes, né? Quando você é, é um trabalhador, você é um CLT. Muitas das vezes no DF, em outras localidades, você mente a sua localidade, de onde você reside, você pega um comprovante de residência de um parente, etc., que reside mais próximo, para você ter mais chances de ser contratado. Ou seja, a tarifa ela também interfere nas condições de empregabilidade das pessoas. Não à toa, em cidades que têm implementado tarifa zero, você tem percebido algum nível de crescimento do comércio, por exemplo, né? De emprego, etc. Tudo isso ainda são pesquisas muito rudimentares, porque a política de tarifa zero no Brasil ainda é muito localizada, tem muita variação entre si, a gente ainda não conseguiu fazer essas comparações, né? Estamos conversando no programa de hoje sobre mobilidade urbana e política de transporte. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, tratando hoje do tema de mobilidade urbana e política de transporte com pesquisadores do Observatório das Metrópoles e 3 regiões diferentes do nosso Brasil. Nós vamos à Baixada Santista com a Gabriela Ortega, advogada popular, faz parte também do BR Cidades. E eu gostaria de saber, Gabriela, na sua avaliação, quais são as vantagens e desvantagens quando a gente pensa no contexto da sua localidade, tem o famoso Porto de Santos, né? O que é que esse porto traz de vantagem e desvantagem em relação à mobilidade urbana e políticas de transporte? Bom dia, Robson. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Yara. Prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro, antes de entrar nessa questão, Robson, que daria para a gente fazer uns 5 programas só para falar do Porto e É as isso. desvantagens do Porto na perspectiva hoje do trabalhador aqui da Baixada Santista, né? Outrora o Porto construiu a cidade de Santos, hoje ele emprega poucas pessoas e expulsa as comunidades carentes do seu entorno. Mas eu queria fazer uma observação à fala da professora Yara, né, sobre o Recife e também sobre o do Gustavo, que eu fiquei refletindo, os problemas são os mesmos, né? Mudam as regiões e a gente tem os mesmos problemas. A professora estava falando dos dados do Recife, aqui na Baixada somos o mesmo, e o Gustavo também, né? Os problemas são os mesmos. Nós vivemos uma região de praia, né? A Baixada Santista são 9 municípios e temos uma faixa de praia muito grande. Temos também o maior porto da América Latina e temos também a maior favela de palafitas da América Latina, né? Então, a gente junta tudo isso. E é muito triste como nós vemos crianças, muitas vezes, muitas crianças que moram nas áreas mais vulneráveis, que não vão à praia. Então, o Gustavo estava falando dos direitos sociais que não são efetivados, e é isso. Tem o emprego, tem o direito à saúde, o direito à educação e o direito ao lazer, né?
que também é um direito, o lazer, a cultura. Então, o que nós vemos aqui em Santos, que é uma cidade que tem um orçamento milionário, são 5 bilhões, temos o porto, mas não temos o acesso à cidade justamente pelo muro, né, que a mobilidade, que a tarifa coloca. Eu acho que o Gustavo falou muito bem, eu acho que a tarifa do transporte público, ela cria muros, né? Então, em Santos, nós também temos muros, nós temos uma cidade do túnel para a praia, né, e uma cidade do túnel para cá. O túnel é como se fosse uma marca divisória aqui na nossa cidade, que é do centro para a praia e do centro para trás. Então, hoje, né, respondendo especificamente a questão do porto, na minha avaliação, eu sou muito crítica ao porto, Robson. Eu acho que o porto deixa poucas riquezas para toda a população, né? Ele deixa muita riqueza para grupos empresariais que sequer são brasileiros mais, né? São transnacionais que vão se fundindo em empresas que a gente já nem sabe quais empresas, aonde elas estão, quais para nós, população da Baixada, fica muito pouco, e na questão de mobilidade fica zero, Robson, zero. Nós somos uma região metropolitana que não temos integração entre os modais, então discutir a mobilidade é fundamental para a gente discutir os direitos humanos, o acesso à cidade, enfim. Acho que por aí. Perfeito. Maravilha. Vamos sair da Baixada Santista em São Paulo e retornar ao Nordeste, saindo do Sudeste, vamos para o Nordeste com a nossa professora Yara Baiardi, lá da Universidade Federal do Pernambuco, né? E eu gostaria de saber, professora, se nesse momento que estamos vivenciando uma verdadeira revolução digital ou revolução 4.0, como muitos falam, ou a quarta revolução industrial, se toda essa tecnologia, se todo o digital de alguma maneira chegou ao transporte público, seja na região metropolitana de Recife ou em outras áreas onde você possa compartilhar conosco. Sendo uma maneira bem direta, né, em relação à pergunta, não. Né? A gente está no século passado, o máximo que a gente fez, assim, de maneira, de novo, bem provocativa, a gente transformou o papel no cartão, né, digital, no cartão de plástico, né? Então, a gente pode problematizar ainda mais isso. Então, por exemplo, eu falo que no campo do transporte público coletivo tem que ter uma revolução no desenho da rede, né? Como que a gente faz esse conjunto de linhas estruturantes do transporte público. Aí temos que falar da operação, que a operação mudou, então era muito centro-periferia e hoje é muito deslocamento intra-urbano entre um bairro e outro. A gente não discute esse desenho de operação, por exemplo. A questão do financiamento mudou completamente, porque hoje o transporte público tem um concorrente muito grande que chama motocicleta, e a questão dos aplicativos. E os aplicativos. E o crescimento do acesso ao automóvel também. Então, assim, até 2000, os ônibus, o transporte público, não tinha quase concorrente nenhum, né? E a questão tecnológica. Então, assim, a questão, por exemplo, dos aplicativos, olha que você vai lá, você tem acesso a um celular, você tem acesso à internet, e aí você supostamente consegue. Então, veja que teve uma revolução no aplicativo. Existe GPS, essa tecnologia de GPS, e muitos ônibus ainda não têm GPS ou não se passa essa informação para o usuário. Existe, mas tem essa qualidade? Não. Tanto que eu falo, eu não sou obrigada a ter celular, eu não sou obrigada a ter internet. Eu tenho que chegar no ponto de ônibus, eu tenho que chegar numa estação de metrô e eu tenho que olhar para um painel e esse painel tem que me dar informação em tempo real e com qualidade. Então, assim, nós estamos, assim, é quase impossível. E chega no ponto de ônibus em muitas cidades brasileiras, você não sabe se o ônibus vai chegar, né? E que horas vai chegar. Eu falo que isso é uma humilhação, é inadmissível em pleno século XXI. E fica sem saber se já perdeu o ônibus ou se o ônibus ainda vai passar. É uma situação horrorosa. Exatamente. Parte disso, Robson, é porque muitos contratos, se é que há contrato, foi feito no século passado, onde não havia essa tecnologia. Então, por exemplo, eu falo assim, uma coisa muito simples. Eu não sei, por exemplo, eu não conheço, assim, conheço Santos, mas assim, quem é a empresa de ônibus de Santos? Então, eu tenho que fazer um esforço, uma pesquisa, porque não tenho esse site, né? Qual é a empresa ou a UNB, desculpa, Brasília. Vocês têm que deduzir aqui que é o Grande Recife Consórcio. Cadê é só um site
né? Ou público, porque o privado não é obrigado a dar informação, porque o privado pode sumir, desaparecer, porque é um serviço público essencial. Cadê esse site onde eu tenho todas as informações? Onde, por exemplo, se eu tiver aqui no Recife, chama cartão Vem. Em São Paulo é bilhete único. Em Brasília tem a mínima ideia, em Santos menos ainda. Então, por exemplo, se você pega o cartão Vem, eles falam integração temporal. 4 ônibus, perfeito. Só que a integração temporal, asterisco. É a integração temporal só se for no mesmo sentido. Falei, poxa, mas é uma integração temporal? Né? É a integração temporal, mas se você pegar um BRT da mesma linha, não é. Mas o que está acontecendo? Porque essa tecnologia, abre aspas, é voltada, uma hipótese, né, é voltada para o operador, não para melhorar a qualidade do serviço. Voltada para mais lucro, não para o consumidor. Não para o consumidor. Sim, a questão da operação e do financiamento temos que discutir, não é fácil, mas eu tenho certeza que não é com a mesma lógica do século passado. Então, a tecnologia, do pouco que surgiu, ela foi desenhada com a lógica do passado. Então, a gente fala que tem uma carteira digital, deveria ter um cartão público de cidadão, onde, né, de mobilidade, onde eu posso pegar, que seja o aplicativo da prefeitura, que eu pegue um ônibus, que eu pegue um metrô, que isso é tudo muito mais simplificado e legível. Porque, de novo, o aplicativo, eu vou lá e consigo a informação com um clique. Com o transporte público, eu tenho que gastar muita energia para entender essa rede, essa operação e o custo disso, né? É muito ruim em pleno século XXI, enfim. Sem Então, a dúvida. resposta não chegou. Temos que ter Não revolução chegou. tecnológica no transporte público e está aí fácil, mas o gestor, que é o município, ele tem que pegar esse protagonismo e falar, opa, vamos refazer alguma coisa? Vamos refazer. É. Perfeito. Estamos conversando no programa de hoje sobre mobilidade urbana e política de transporte. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, tratando hoje do tema de mobilidade urbana e política de transporte com pesquisadores do Observatório das Metrópoles de 3 regiões diferentes do nosso Brasil. Vamos lá para o centro-oeste do Brasil, em Brasília, com o Gustavo Serafim, da Universidade de Brasília. Eu gostaria de saber, Gustavo, procede a informação de que há vários tipos de tarifa zero, e eu queria saber o que é triplo zero, qual seria o melhor modelo a ser implantado para beneficiar os usuários, que você pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso. Obrigado pela pergunta, Robson. Então, justamente, né, vou pensar algumas coisas também que a falou e dessa pergunta anterior, que eu acho que é muito importante para a gente pensar modelos de tarifa zero, né? Porque a tarifa zero é que nem, por exemplo, o SUS, hoje em dia, né? Ninguém é contra o SUS exatamente, assim, até de forma muito aberta, né? Você tem OS, tem discussão de privatização pelas beiradas, terceirização de funções meio, né? Mas ninguém é contra a gratuidade no Brasil. Ninguém consegue, sobretudo depois da pandemia, ninguém consegue ser contra isso. A tarifa zero ela pode caminhar para um caminho parecido. Então, conforme se adota mais medida, mais cidades adotam tarifa zero, a gente tem mais versões de tarifa zero. Então, o que acontece, vou dar um exemplo de Lusiânia. Lusiânia, que é a cidade do Goiás, em torno do Distrito Federal, né? Que em Lusiânia se adotou tarifa zero, muito também nessa perspectiva, teve esse debate de inclusão e tudo, de acesso pela direito à cidade, porém, há que se destacar uma continuidade ruim, por exemplo, né? Lá tem um sistema de bilhetagem eletrônica que continua, e no texto da lei em que foi implementada a tarifa zero, diz que busca-se atacar pessoas que estão fraudando o direito à tarifa zero. Porque lá você tem para usar, tem que ser morador da cidade, tem que ter um cartão. Mas eu fico me perguntando, o que é fraudar um direito universal? Não tem sentido, né? Abrindo até um parêntese, Gustavo, dando um exemplo do caso de São Paulo, por exemplo, a gratuidade, os 50% do estudante, né, a tarifa de estudante no caso do município de São Paulo, ela só é válida para quem é estudante de São Paulo. Se você é estudante de Brasília e está, de alguma maneira, por alguma razão, no Congresso, vamos supor, na cidade de São Paulo, você paga a tarifa inteira, mesmo você sendo estudante, porque ela só é
assegurada para quem estuda naquela localidade. Exatamente. E que é uma dinâmica que já existe hoje, onde, justamente como tu falaste, onde não tem tarifa zero, que muitas das vezes, inclusive num discurso aí das empresas de ônibus, desse conjunto de empresas que operam o transporte, que é das smart cities, né? As cidades inteligentes, etc. Você vê esse discurso sendo utilizado, se apropriando de uma ideia de mudança tecnológica que seria positiva para a população, né? Que usa o transporte e tal. Eles se apropriam, às vezes, disso de forma errônea, né? Para colocar mecanismos de vigilância e controle. Então, isso é um problema também, né? Porque, justamente, são poucos os casos, inclusive a gente estava tendo uma discussão esses dias em alguns grupos que pesquisam a tarifa zero, que não tem registro atualmente de cidade com tarifa zero sem catraca. Sem catraca. Catraca é o instrumento físico, né, dentro do ônibus. Sim. Por uma série de razões, mas a única que está fazendo essa discussão e que está pretendendo retirar as catracas hoje em dia é Maricá. Você está ouvindo a nossa entrevista sobre mobilidade urbana e política de transporte. Quem nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e a mesma coisa no Spotify, e a gente te espera lá para você assistir ou ouvir a entrevista completa e compartilhar. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.